Tira, Senhor, dissipa as dúvidas, incertezas, inquietações, ansiedades. Torna possível que os que vieram te buscar de todo o coração possam encontrá-lo e que o Senhor seja glorificado. Faça resplandecer mais uma vez a luz do teu rosto sobre nós, sobre este lugar. Controla, Espírito Santo, a atmosfera neste lugar. Que a tua presença, Senhor, seja encontrada por aqueles que vieram de coração com sinceridade. Que o Senhor seja glorificado e exaltado. Nós te pedimos de todo o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro, uma canção. Feche os olhos e cante. Os que em ti se foram, Os que em ti se foram, e os que hão e os de crer, que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais é o alto, mais alto, teu nome teu nome é o maior, é o maior, teu nome é sobre todos, sobre todos os tronos e domínios, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, é sobre todos, e os anjos e os clamam, anjos clamam, Santo. Santo. Toda a Toda criação, a criação, Santo. Santo. Exaltado és, Exaltado és, Santo, Santo para sempre. Santo para sempre. Quem foi perdoado E redimido e foi, redimido foi, cante ao Cordeiro cante ao Cordeiro uma uma canção. canção. Aquele que é livre, Aquele que é livre leva o e seu nome, leva o seu nome, cante ao Cordeiro. cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. Amém. E os anjos, clamam, Santo. Santo. Toda a criação, Toda a criação, Santo. Santo. Exaltado és, Exaltado és, Santo, Santo para sempre. Santo. E os anjos clamam, E os anjos clamam, Santo. Santo. Toda a criação, Toda a criação, Santo. Santo. Exaltado és, Santo. Santo, Santo para sempre. Santo para sempre. Ó Espírito Santo, abençoe cada pessoa, abençoe esta reunião e que o Senhor Jesus seja glorificado. Nós te pedimos e agradecemos. Os que creem, digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Abra a sua Bíblia agora, por favor. Eu quero dar uma orientação importante. Livro de Deuteronômio, capítulo 10. É o quinto livro, começando lá por Gênesis. Quero sim sentir você perto de mim. Deuteronômio 10. Teu doce amor, Teu doce amor, tão puro e tão belo, puro e belo como a flor. no teu olhar, No
tão bem que eu quero me encontrar. Quero sentir a tua mão, quero sentir a tua mão de Pai a me guiar. de Pai a me guiar. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser, cante, me deixa ser para sempre, Para sempre o teu bem querer. me ensina, Deus, me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar, Como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar, coração, quero entregar, seguir os passos teus. seguir os passos teus. Novamente, me ensina, Deus, Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar, seguir os passos teus. os passos teus. Graças a Deus. Olhe para mim um pouquinho, depois nós vamos ler o texto. Para você entender. Primeiro, é sempre importante o cristão se conscientizar de que nós estamos vivendo no fim dos tempos. Houve um início, houve um meio, e nós estamos vivendo o fim dos tempos. E quando Jesus falou a respeito dos acontecimentos e dos sinais, né, que iriam ocorrer anunciando que a vinda dele, a volta dele estaria próxima, Jesus falou que haveria guerras, fome, aumento da violência, esfriamento do amor. Jesus falou a respeito de vários sinais, mas ele enfatizou que o engano iria aumentar, o engano religioso iria aumentar. E os cristãos que são sinceros, verdadeiros, eles têm que ter essa noção. Nós temos visto a cada dia se multiplicando os escândalos dentro de igrejas, escândalos com pastores, com líderes, escândalos com membros de igrejas, os escândalos se multiplicam. Cada dia que se passa, aumenta o número de pessoas que estão iludidas e que vão sendo iludidas porque elas vão a uma igreja no domingo, e poucas são as igrejas que de fato estão pregando o evangelho. Poucos são os líderes que têm um compromisso realmente com Deus e com as pessoas e pregam a verdade. Muitas pessoas têm ido a igrejas, elas têm assistido shows. Igrejas deixaram de ser igrejas, o que se chama de casa de oração, um lugar para orar, ouvir a palavra de Deus, receber instrução, buscar a Deus. Muitos lugares se tornaram um lugar de show, não tem culto, o que tem são shows. Hoje muitos pastores estão mais preocupados, né, em encher o templo, né, de lâmpadas coloridas que ficam piscando, acendendo, de transformar o altar num verdadeiro palco. Muitas são as pessoas que estão iludidas, porque elas não estão recebendo a palavra de Deus, estão recebendo emoções, e é teatro, e shows, e isso e aquilo, inventa-se muita coisa para que as pessoas sejam conduzidas a uma emoção. Nada da presença de Deus, nada da verdadeira fé, nada da palavra de Deus que transforma. São mensagens de bajulações, são mensagens de autoajuda apenas, ou então para levar as pessoas a achar que elas sozinhas
podem chegar onde querem, enfim. Então, é muito importante você entender isso. É fim dos tempos. Às vezes, pessoas de vários lugares, redes sociais, mandam mensagem: bispo, para onde eu vou? Não tem uma igreja do Novo Nascimento, eu acompanho o trabalho. Nós não somos a única igreja que está pregando o evangelho corretamente. Tem igrejas, poucas igrejas, cada dia mais raro. Mas, às vezes, as pessoas ficam sem saber para onde vão, e a orientação que eu dou é: você, se não tem uma igreja aí, você tem que procurar em um lugar onde esteja pregando a verdade, você tem que ir lá ver o que está sendo feito lá, se é um trabalho realmente firmado na Bíblia, presença de Deus, se ali tem um trabalho espiritual feito com a direção de Deus. Se não tem, você tem que sair fora, você tem que ficar procurando até você achar. E a cada dia que se passa, isso vai se tornando mais raro a cada dia. Então, é muito importante entender isso. Ora, eu queria fazer uma oração depois, e você deveria, né, todos individualmente, você deveria analisar, verificar. Você tem vindo à igreja, mas, de fato, você tem vivido dentro de um comprometimento com Deus? Você tem que se perguntar: há um compromisso, um comprometimento verdadeiro da sua parte para com Deus? Por quê? Porque no meio de tanta coisa acontecendo, existem pessoas que, mesmo no lugar onde se prega o evangelho corretamente, existem pessoas que elas estão vivendo como? Elas querem que Deus se comprometa com elas. Se você pergunta: você quer ser abençoado? Claro que eu quero. Você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Elas vão dizer: claro. Você quer a vida eterna ou você quer a condenação eterna? Elas vão dizer: não, eu quero a vida eterna, eu quero a salvação eterna. Se você pergunta: você quer que Deus seja com você? Elas querem. Da parte delas, elas querem que Deus esteja totalmente comprometido ou compromissado com elas. Mas, muitas das vezes, o que muitas pessoas têm feito e fazem é o quê? Elas vão, muitas das vezes, à igreja num domingo, oram, recebem orações, mas quando elas saem dali, não se vive uma vida de comprometimento com Deus. Então, elas ficam esperando que Deus se comprometa completamente com elas, mas elas, muitas das vezes, não querem se comprometer com Deus. Você já ouviu? A Bíblia traz várias passagens falando a respeito de aliança. Deus fez aliança, por exemplo, com Noé. Aconteceu o dilúvio, não sobreviveu, com exceção de Noé, sua família, 7 pessoas que entraram na arca porque creram em Deus. Com exceção daquelas 7 pessoas, não sobreviveu ninguém, nada. Foi tudo destruído. Os animais, apenas os que estavam dentro da arca. Tudo por fora, tudo fora da arca foi destruído. Por quê? Por causa do pecado. O pecado aumentou, se multiplicou, Deus decidiu: vou destruir. Mas havia Noé, alguém com coração em Deus, sua família, e Deus decidiu: vou dar uma chance para o mundo, para o homem, e mandou Noé pregar para que as pessoas se arrependessem, e ao mesmo tempo ele ia construindo a arca. A arca era um símbolo de Jesus, o único meio de salvação. Noé, então, durante 120 anos, ele foi construindo aquela arca e, ao mesmo tempo, ele pregando. Ninguém aceitou, ninguém creu, ninguém se arrependeu, ninguém quis. As pessoas não criam em Noé.
achavam que o que Noé dizia, que haveria um dilúvio, nada daquilo iria acontecer, até que veio o dilúvio, 40 dias, 40 noites, choveu copiosamente sobre o mundo inteiro, inundou tudo. Para se ter uma ideia, as maiores montanhas mais altas, dizem os cientistas, estão debaixo das águas. Não sobrou nada. Noé ficou por mais de 130 dias dentro da arca com a família, esperando a água baixar. Ele soltava a pomba, ela não encontrava lugar para pousar e voltava, até que chegou um dia que as águas baixaram e Noé desceu da arca. Quando ele desceu da arca, a primeira coisa que ele fez, ele levantou um altar para Deus. Ali ele fez um sacrifício. O altar é lugar alto, onde se oferece sacrifício. O sacrifício representava também a parte da pessoa para com Deus. Noé, então, queimou aquele animal, sacrificou aquele animal. Diz a Bíblia que Deus aspirou o cheiro suave daquela oferta, daquele sacrifício, e naquele dia ele estabeleceu uma aliança. Aliança quer dizer pacto, concerto, compromisso, né? O que uma pessoa casada, normalmente, ela usa uma aliança de casamento. O que é aliança? Não é que a aliança segura tudo, impede tudo, mas a aliança é um símbolo que aquele homem tem um compromisso de vida com uma mulher, e a mulher, a esposa dele, tem um compromisso de vida com ele. É um sinal. Então, o que Deus fez? Ele estabeleceu uma aliança, um pacto com Noé, dizendo que, a partir daquele dia, ele nunca mais iria destruir esse mundo com águas. Inclusive, determinou, falou com Noé que o arco-íris, quando aparecesse o arco-íris, ele iria lembrar-se da aliança que ele fez naquele dia com Noé, de que não destruiria o mundo com água. Então, quando a gente vê o arco-íris, de vez em quando, em algum lugar, ele aparece, aquele arco-íris que a gente vê no céu não é uma coisa natural. Aquele arco-íris foi determinado por Deus, e aquele arco-íris ele serve como um sinal de que Deus fez uma aliança com Noé, com o homem, de que não destruiria mais esse mundo com águas. Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com o povo de Israel no Monte Sinai. Deus fez aliança com Davi. Deus fez várias alianças, até que Jesus veio e derramou sangue na cruz. Foi crucificado, o sangue de Jesus foi derramado. Aquele sangue derramado na cruz, ele se tornou a aliança mais forte de todas entre Deus e o homem. Então, o sangue de Jesus constituiu a aliança mais importante de todas, mais forte. Então, quando a pessoa passa a crer em Jesus como único e verdadeiro Senhor, significa que ela passa a ter uma aliança com Deus através do sangue de Jesus. Tudo que Jesus fez, tudo que o sacrifício dele proporcionou, nós passamos a ter direito àquilo. Nós passamos a ter direito ao perdão quando a pessoa confessa, crendo, ela arrependida, ela tem direito ao perdão, ela tem direito a tudo que Jesus proporcionou através do sacrifício dele. Ela tem direito às promessas de Deus. Muito bem. Só que muitas pessoas que hoje em dia se consideram cristãs, como é que elas têm vivido?
elas têm vivido nesta cegueira espiritual. Eu quero que Deus responda às minhas orações, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me proteja, eu quero que Deus seja comigo, eu quero que Deus abençoe minha vida, elas querem que Deus se comprometa com elas em todos os aspectos. Mas muitas das vezes você pergunta, se você perguntar, mas você se submete à palavra de Deus? Quer dizer, a vida que você vive é uma vida de submissão à palavra de Deus? Você renunciou ao pecado, você renunciou à sua vontade, você renunciou ao sistema pecaminoso desse mundo, a uma vida associada a esse mundo, ao sistema pecaminoso desse mundo? Muitas das vezes, muitas delas nunca fizeram isso, nunca fizeram isso. Elas estão querendo fidelidade da parte de Deus, querendo que Deus honre o que prometeu, querendo que Deus cumpra a parte dele na aliança que fez, mas elas não querem cumprir a parte delas. E não existe como, não existe como viver verdadeiramente dentro de uma aliança se uma das partes não cumpre a sua parte. Não há como, não existe como. É um exemplo bem menor, mas é apenas para você entender. A mesma coisa que um casal, eles vêm ao altar para se casar, e ali eles, diante de Deus e das pessoas, eles dizem: nós estamos assumindo um pacto, um compromisso, uma aliança. Agora tem uma aliança entre eu e você, o noivo e a noiva. Eles assumiram diante de Deus e das pessoas um pacto, um compromisso. Ser fiel, amar, considerar, respeitar, lutar pelo outro e tal. Só que um fica esperando que o outro cumpra. De repente o marido, ele trai. Ele acha que ele pode trair, ele acha que ele pode viver de qualquer maneira, ele acha que ele não precisa respeitar, ele acha que ele não tem que lutar pela esposa dele, ele não faz a parte dele, mas ele fica esperando que ela seja fiel, que ela considere, que ela ame, que ela respeite, que ela, quer dizer, está querendo que o outro cumpra tudo, mas a pessoa mesma não quer cumprir a parte dela. Assim também existem pessoas vivendo diante de Deus ou fazendo com Deus. Elas querem que Deus faça o que elas querem, o que Ele prometeu. Não, mas o Senhor prometeu. Não, mas está escrito aqui. Não, mas está prometido aqui. Elas estão sempre requerendo que Deus seja absolutamente fiel ao que prometeu para com elas. Mas muitas das vezes elas não querem ser fiéis a Deus. Então a Bíblia diz que Ele é fiel para com os fiéis, íntegro para com os íntegros. Deus fez aliança com Abraão. Ele fez aliança com Abraão. Ele fez aliança com várias pessoas e com o povo de Israel. Mas existe uma aliança muito mais forte do que todas elas. A aliança feita através do sangue de Jesus. Então, existem pessoas que estão imaginando, ou que estão pensando, existem pessoas que eu entendo, elas vão a igrejas, entre aspas, igrejas entre aspas. Às vezes elas não ouvem nada da verdade. Os pastores corruptos, eles não querem pregar a verdade. Eles só querem multiplicar o número de pessoas para tirar proveito delas. Se fazendo festinha, se fazendo teatrinho, se inventando moda, se criando qualquer coisinha, se as enchendo de emoções, se fazendo show, não importa. O que importa é que se multiplique ali
o número de pessoas para que tirem proveito. Então, eu sei que tem gente que não ouve a verdade, tudo bem, infelizmente. Mas tem pessoas que ouvem, e estão ouvindo, mas muitas das vezes o que não houve, o que não aconteceu? Uma disposição da parte delas. Ou eu tenho que viver dentro de um compromisso, de um comprometimento com Deus. Então, vamos ler aqui uma instrução importante sobre isso. Deuteronômio 10, versículo 12. Diz assim: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti? Deus estava perguntando: o que eu estou requerendo de vocês? E disse: não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Olhe um pouquinho para mim, por favor. Então Deus mandou reunir todo o povo e fez algumas interrogações. O que o Senhor teu Deus requer de vocês? O que Deus requer de vocês? Estava perguntando, acima de tudo. Não é que vocês vivam dentro de um temor? Temor não é medo. Temor significa respeito. Não é que vocês vivam dentro de um temor, dentro de uma obediência, que vocês amem a Deus de todo o coração, de toda a alma? Quer dizer, o que Deus está querendo? Está querendo que vocês cumpram a parte de vocês. Qual é a parte de vocês principal? É esta. É esta. Então, uma coisa é a pessoa frequentar a igreja apenas. Frequentar a igreja, vir à igreja é necessário. É necessário congregar, é necessário vir. Ninguém vai crescer espiritualmente em casa. Não vai. Na sua casa, no dia a dia, a gente está sempre falando, você tem que ter o seu momento de oração, ler a Bíblia, procurar se envolver com Deus. Mas precisa vir à igreja, congregar para crescer, se fortalecer. Mas uma coisa é simplesmente vir à igreja, e quando eu saio daqui, quando a pessoa sai da reunião, se não tem nenhum comprometimento com Deus. O único envolvimento que a pessoa tem com Deus, muitas das vezes, é para buscar que Ele cumpra na vida dela o que Ele prometeu na palavra dEle. E tem muita gente assim, que diz: não, mas Deus tem que me honrar, pastor. Não, mas Deus tem que me abençoar, pastor. Não, mas Deus tem que cumprir, pastor. Mas Deus tem que fazer, pastor, porque está prometido. Tem muita gente requerendo e exigindo que Deus cumpra a parte dele para com elas. Mas se você perguntar para aquelas mesmas pessoas: mas vem cá, você de fato vive como um cristão? Você se submeteu à palavra de Deus? Você tem vivido uma vida vivida dentro de um temor, de uma obediência para com Deus? Você se separou, se afastou daquilo que não presta, daquilo que é contrário a Deus? Você tem buscado a Deus de todo o seu coração? Deus é prioridade na sua vida? Deus está em primeiro lugar na sua vida? E muitas pessoas, a vida de muitas pessoas, isso nunca aconteceu. Na vida de outros aconteceu por um período, e depois eles abandonaram. Então Deus estava perguntando para eles: o que eu estou requerendo de vocês?
O que está requerendo deles? Que vivam dentro de um temor, obedecendo, sendo fiéis, amando a Deus de todo o coração, de toda a alma. Quer dizer, se não há por parte da pessoa, daquela pessoa que se diz cristã, um verdadeiro compromisso para com Deus, uma vida de comprometimento para com Deus, então ela não pode também ficar esperando que Deus faça na vida dela aquilo que prometeu. Às vezes, ser humano até suporta isso. De repente tem esposa que o marido nunca foi fiel, e ela está ali, aguentando aquele casamento. Às vezes o marido nunca amou, nunca respeitou, nunca teve consideração, mas ela está ali. Tem aquelas pessoas até que dizem, não, mas ele não faz a parte dele, mas eu vou fazer aqui diante de Deus a minha parte. Às vezes algumas pessoas dizem, pô, mas você também, aí é demais, você tem que se dar valor, sempre te traiu, sempre te enganou, sempre fez isso, nunca te tratou bem, não sei o quê. Tem gente que suporta isso. Tem ou não tem? E às vezes não se divorcia, não. Permanece até a morte casada, mesmo não tendo recebido nenhuma fidelidade da parte da outra pessoa. Mas Deus é Deus. Ele disse, os céus dos céus são do Senhor, a terra e todas as coisas são minhas. Quer dizer, eu criei tudo, eu sou Deus. Eu sou Deus. Quer dizer, o povo de Israel, muitas vezes, eles também agiram como se estivessem exigindo que Deus cumprisse na vida deles coisas extraordinárias. Mas vira e mexe, às vezes eles se voltavam para os deuses. Vira e mexe, idolatria no meio deles. Quando acontecia um milagre no deserto, Deus é maravilhoso, Moisés é um homem de Deus. Quando tinha uma dificuldade, Deus não presta, Moisés não presta, nos enganou. Era assim que eles viviam. Por isso, aquele povo, quase 3 milhões de pessoas, saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra que Deus prometeu. Deus os fez rodear por 40 anos o deserto. Eles precisavam apenas de 11 dias do Egito para a terra que Deus prometeu. Andando, levaria 11 dias apenas 11 dias. Mas logo quando eles saíram do Egito, eles começaram a mostrar o quê? A gente quer que Deus faça tudo, mas eu não quero fazer nada. Nós queremos que Deus nos dê tudo, mas nós não queremos nos voltar para Deus. Então Deus dali já viu e foi, e rodearam, e foram morrendo, nascendo uma outra geração, para que ele pudesse cumprir o que prometeu em levá-los à terra prometida. Aí uma outra geração, liderada por Josué, entrou na terra, mas aqueles não. Então é muito importante ter essa consciência, porque muitas das vezes, e principalmente nos lugares de engano, muita gente tem ouvido, não, basta você vir aqui, basta você entrar aqui na nossa igreja, basta você fazer parte aqui, basta você ficar aqui, porque Deus vai fazer tudo, Deus vai mudar tudo, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. E muita gente cai nessa, pensando o seguinte: é a denominação que manda em Deus, é a igreja que manda em Deus, eu não preciso fazer nada, eu vivo de qualquer maneira, mas eu estou indo lá naquela denominação, Deus vai me dar tudo que eu tenho. Estão enganados, iludidos. Porque se nós queremos fidelidade, Deus é fiel. Mas se nós queremos fidelidade da parte de Deus, nós também temos que ser fiéis. Não é questão de merecer.
É questão de você fazer a sua parte nessa aliança. Se eu quero as bênçãos de Deus, eu tenho que obedecer, porque a obediência vai trazer as bênçãos, a desobediência não traz. Tem gente vivendo na desobediência e fica exigindo que Deus envie bênçãos. Como? Está plantando abacate e quer colher abacaxi? Não vai, não vai. Se eu quero colher abacate, eu tenho que plantar semente de abacate, ou não? É assim que funciona. Então é muito importante que se veja assim: eu estou fazendo e vivendo da maneira que Deus requer, vivendo dentro de um temor, de uma obediência, priorizando Deus, vivendo uma vida de comprometimento com Deus. Não sou perfeito, não somos perfeitos, mas é absolutamente possível viver dentro de um temor, seguir o que a Bíblia diz, fazer o que diz a Bíblia de todo o coração. Quando isso acontece, é como se você estivesse fazendo, você está fazendo a sua parte dentro de uma aliança que existe. Ora, Jesus veio depois de anos e anos e anos depois. Vamos ler aqui Mateus capítulo 10, versículo 35. Alguns dizem, mas essa palavra aí, Antigo Testamento, o que Deus requer de ti e tal? Jesus requereu um nível muito mais alto ainda do que aquele. Mateus capítulo 10, versículo 37. Mateus 10, 37. Encontraram? Sim ou não? Veja o que Jesus disse: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E disse: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Olhe um pouquinho então para mim. Quando Jesus veio, Jesus falou de um nível de renúncia muito maior. Disse para os seus, ou para as pessoas que diziam estar ali seguindo, ele disse: quem ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não disse que não tem que amar o pai, não tem que amar a mãe, não tem que amar o filho, não tem que amar o marido, não tem que amar a filha, ele não disse isso. Mas ele disse: se vocês, falando com os seus seguidores, se vocês têm amor por alguém, seja seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, mais do que a mim, você não é nem digno de mim. Você não é digno de mim. Você não é digno. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tem cristãos que passam por um problema, muitas das vezes aquele problema não tem nada a ver com a vontade de Deus. É uma doença, é um problema familiar, um problema financeiro. Eles falam: não, estou carregando minha cruz. Nada a ver com isso. Nada a ver. Tomar a cruz significa assumir a fé, significa renunciar em função da vontade dele e segui-lo. Ora, como é que alguém vai seguir Jesus se não assume a fé? O que é assumir a fé? É só dizer eu creio? Não, eu sei que Deus responde. É só ter fé para orar? Não. Assumir a fé significa se submeter
ao que Deus quer. Significa submeter à vontade dele. Então, é muito importante ter esse entendimento. Necessário ir à igreja. Necessário congregar fielmente. Necessário. Questão de compromisso com Deus. Necessário congregar fielmente. Eu preciso estar na igreja, eu preciso buscar, eu preciso ir lá. Eu preciso crescer, eu preciso estar sendo orientado e no meio daqueles que têm a mesma fé. Necessário vir à igreja. Mas é absolutamente importante e necessário que a pessoa dê uma olhada, uma analisada na sua vida e verifique. Eu tenho vivido dentro de um comprometimento com Deus? De fato, há um compromisso da minha parte para com Deus em todos os sentidos, em todos os aspectos. Não é só devolver o dízimo, dar oferta, ou vir à igreja cantar, orar, receber oração. Não. Eu estou me submetendo à palavra de Deus com toda sujeira, toda corrupção, tudo que está acontecendo nesse mundo contrário a Deus. Eu tenho levado minha vida dentro de um temor, separado daquilo que é contrário a Deus. Eu tenho amado a Deus, ao Senhor Jesus, mais do que o marido, a esposa, o filho, a filha, a mãe, o pai. Ele está acima de tudo. Assumi a fé, tenho vivido dentro de um comprometimento para com Ele. Isso é uma análise que cada um deve fazer. Se estiver, eu estou, graças a Deus eu estou. Ó bispo, eu estou, tenho certeza que estou, não é boca, é certeza. Eu assumi a fé, Jesus está em primeiro lugar. Eu não sou perfeito, mas estou vivendo dentro de um temor, de uma obediência, de uma fidelidade. Deus está acima de tudo. Eu tenho feito a minha parte na aliança com Deus. Então você tem que continuar nesse mesmo caminho, nessa mesma direção. Mesma direção. Não estou. Venho à igreja, mas não me submeti, não tenho obedecido, ou Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar na minha vida é a vida financeira, é a vida profissional, é a vida conjugal, a vida sentimental. Não, o amor maior da minha vida é o meu filho, a minha filha, é o meu marido, a minha esposa. Jesus não está acima de tudo dentro de mim. O que tem que fazer? Abrir o coração, se arrepender, dizer: Deus, eu estou fazendo parecido, não é literalmente falando. Eu estou fazendo parecido com aquele casal em que o marido trai, não respeita, não considera, não valoriza, não ama, mas ele fica exigindo que a esposa dele faça tudo que foi acertado na aliança, ou vice-versa. Estou como aquela esposa que trai, engana, não é fiel e tal, e está esperando e exigindo que o marido cumpra tudo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Pessoas, já atendi, já vi casos que parece do arco da velha, como dizem por aí. Anos e anos, sujeito traindo, ignorante, pisa, agride. Mulher já teve 1000 motivos para dizer: não, vou sair disso. Já fui traída, já teve adultério. Diante de Deus eu tenho 1000 motivos, inclusive, para sair dessa coisa. E não saíram. Não saíram, se tornaram como se viciadas, doentes naquela situação. Não saiu.
Não era nem mais questão de, eu vou cumprir a minha parte, não. As pessoas não entendem, não entendiam uma situação, como é que se suporta aquela coisa a vida inteira. Acontece por aí. Mas com Deus não funciona assim. Jesus disse, antes de ser assunto aos céus, antes de ser crucificado, inclusive, os discípulos estavam preocupados, porque Jesus dizia, eu vou ser crucificado, depois eu vou embora, tal, eu vou voltar para o Pai, enfim. E eles ficavam preocupados, o que vai ser da gente? E aí, como é que nós vamos ficar? Jesus chegou um dia que ele falou do Espírito Santo. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, vocês não vão ficar desamparados, abandonados. Eu enviarei outro Consolador. Consolador significa aquele que vem ao lado, mas aquele que vem para ajudar. O outro Consolador, o Espírito da verdade, porque o Espírito de Deus é o Espírito de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito Santo é o Espírito dele. O Espírito da verdade que o mundo, quer dizer, quem está com o coração, a mentalidade no mundo, não pode receber, não vê, nem o conhece. O Espírito Santo não é para o mundo. Não é para o mundo. Vê como é que está por aí as coisas. Igrejas por aí seguindo o mundo, pastor entre aspas também, né? Pilantra, incentivando as pessoas a beberem. Tem igreja por aí agora com sala de tatuagem, não? Vocês vão imitar as pessoas incrédulas, vazias, né? Porque às vezes a pessoa está vazia, ela, se eu botar uma tatuagem eu vou me sentir melhor, vou não sei o quê. Tem igreja por aí com sala de tatuagem, tem um monte de coisa acontecendo por aí, Às vezes chega domingo, um monte de gente que nem se converteu, ali não tem a presença de Deus. Pastores, entre aspas, usam técnica de hipnose, ou então um demônio entra mesmo, um monte de gente cai desmaiado, cai no chão desmaiado, achando que é o Espírito Santo. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Jesus disse, o Espírito da verdade. O Espírito Santo não faz ninguém desmaiar, não tira ninguém da consciência, não faz ninguém entrar em trânsito, tem nada a ver, nada a ver. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, não vê, nenhum recebe. Mas vós o conheceis, porque ele está convosco e estará em vós. Ele está falando do dia em que o Espírito Santo seria enviado e habitaria dentro dos seus seguidores. Ora, o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo não é uma sombra, uma energia. O Espírito Santo não é uma experiência apenas. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus. É só você, para entender isso, é só você entender, é só você lembrar da água. Existe a água no estado gasoso. O que são as nuvens? Hein? Não é água? Sim ou não? Num estado gasoso. Quando ela cai, é água. Então existe a água no estado gasoso, no estado líquido que a gente bebe, e existe a água no estado sólido, o gelo, por exemplo. Tudo é água. O Espírito Santo é Deus, não é? Então o Espírito Santo fala, ele ensina. Jesus disse, ele vos fará lembrar do que eu disse, ele vos guiará a verdade. Então, se a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, não está ouvindo besteira, abobrinha, ilusão, palavra de bajulação, ela está ouvindo a palavra de Deus, está na reunião aqui hoje, por exemplo, diz, puxa vida, é assim que eu estou, é um exemplo, é assim que eu estou vivendo com Deus. Estou parecendo aquele marido que trai, engana, apronta, não considera, não ama, não respeita, tal, mas ele exige que a outra parte, a esposa, faça tudo, ela tem que cumprir tudo.
mas ele não cumpre nada. Caramba, assim que eu estou vivendo com Deus, o que tem que fazer? Abrir o coração, orar. Espírito Santo, peça ajuda ao Espírito Santo. Me ajuda, porque eu estou esperando e requerendo que Deus cumpra tudo na minha vida, a parte dele toda na minha vida. Eu quero que ele me responda, eu quero que ele me abençoe, eu quero que ele faça isso, faça aquilo, que ele não sei o quê, que ele seja comigo, que ele me guarde, que ele me proteja, que ele não sei. Eu quero que ele faça tudo, mas eu não tenho feito quase nada. Eu não aceito mais isso. Eu quero uma mudança, me ajuda. Se abrir o coração e pedir ajuda, o Espírito Santo vem e ajuda. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo tem o poder para fazer a pessoa enxergar. Não é enxergar no sentido visível, mas ter uma consciência. Caramba, como é que eu estou vivendo? Que cristão eu tenho sido? Eu amo mais o meu filho do que o próprio Jesus que morreu na cruz por mim. Eu amo mais a filha, o marido, a noiva, o namorado, a esposa, mais do que a ele. Eu não estou sendo digno dele, porque ele disse que quem ama mais do que não é digno dele. Quando a pessoa abre o coração espiritual e diz: ó Deus, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. A partir de hoje, eu quero viver dentro de um temor, de uma obediência, de uma fidelidade. Eu quero viver dentro de um comprometimento com Deus. Eu quero fazer a minha parte na aliança com Deus. O Espírito Santo ajuda. O Espírito Santo abençoa. Mas se não abrir o coração, não adianta. Se estiver num lugar engano, como infelizmente tem muita gente, vai continuar lá enganado a vida inteira. Vai até pensar que tem salvação. Estou pensando que vai para o céu, vai para outro lugar. Está pensando que vai para cima e subsolo, inferno, vai para baixo. Vai ficar requerendo: ó Deus, me responde, faz isso, faz aquilo, me abençoa. Como? Ele disse para Abraão, quando fez aliança com ele: anda na minha presença e ser perfeito. Como quem diz: eu estou pronto para cumprir tudo na tua vida, mas anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito não é no sentido literal, mas é viver dentro de uma integridade para com Deus. E Abraão não era perfeito, evidentemente, ser humano como qualquer um de nós, mas ele foi fiel a Deus. Deus o abençoou. Então eu quero orar. Antes de orar, deixa eu ler só o último versículo, livro de Atos, capítulo 2, que fala da igreja primitiva. A igreja primeira, a igreja que nasceu após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos 2, versículo 42. Aquelas pessoas, elas viviam dentro de um comprometimento com Deus e inclusive com a igreja onde elas faziam parte. Elas não viviam de qualquer maneira. Claro, se a pessoa estiver numa igreja, eu sou o primeiro a dizer, está numa igreja, tem engano, tem mentira, carnalidade, coisa do mundo, heresia, ensino de demônios, ou uma igreja onde não é igreja, é um comércio, é uma empresa, tem sujeira, sai fora dali e vai procurar um lugar
correto para buscar Deus. Isso é o que tem que fazer. Se não fizer, vai morrer ali, vai ser conivente e depois vai ser cobrado por Deus, porque sabe da verdade e está ali e continua ali. Está numa igreja correta, espiritual, sendo conduzida de acordo com a vontade de Deus, você tem que viver dentro de um comprometimento para com Deus e também para com a igreja. E eles viviam isso. Diz assim, versículo 42, e perseveravam, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, o que os apóstolos pregavam? O Evangelho, o que aprenderam com Jesus, o que o Espírito Santo inspirou. Viviam e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Temor não é medo, é um respeito realmente para com Deus. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles tinham, olhe um pouquinho para mim, eles tinham um compromisso extraordinário com Deus e eles tinham um compromisso com a igreja onde eles eram alimentados espiritualmente. Então, vivia num nível espiritual extraordinário. Perseveravam na doutrina, estavam juntos, eles se desprendiam das coisas materiais de tal forma que o objetivo deles era ver o Evangelho expandir. Então, muitos deles que tinham, nem todos tinham, mas muitos deles vendiam seus bens, suas propriedades, para ajudar os outros que tinham necessidade e para ajudar no trabalho do Evangelho. Por quê? Desprendiam de tudo. Objetivo, agradar a Deus. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza, alegria de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Então, ser um verdadeiro cristão significa viver dentro de um comprometimento com Deus e, evidentemente, com a igreja. Muitos cristãos por aí estão, infelizmente, dizem cristãos, estão às vezes dentro de denominações corruptas, que são empresas disfarçadas de igrejas, lugares que às vezes têm ensinos de demônios, doutrinas de demônios, heresia, está tudo errado. Mas as pessoas desequilibram. Às vezes elas defendem com unhas e dentes tudo que está errado ali. Elas querem defender com unhas e dentes a denominação, a igreja onde elas frequentam, mas a vida com Deus, às vezes nunca existiu, às vezes nunca aconteceu, nunca aconteceu. Muitas pessoas que desequilibraram. Não é Deus que está em primeiro lugar, eu tenho que temer a Deus, andar com fidelidade para com Deus, comprometimento com Deus, e a igreja é correta, está dentro da vontade de Deus, eu tenho que ter um comprometimento com essa igreja. Eu vou orar por essa igreja, eu vou abençoar essa igreja, eu vou orar pelos que fazem parte dessa igreja, eu vou viver dentro de um comprometimento. Não é nada disso. Tem gente que pode ver a sujeira que vê. Tem gente que está enganado. Mas tem gente que vive como aquele cego que não quer ver. Não tem um ditado que diz que o pior cego é o que não quer ver. É o pior cego, esse não quer ver. Então tem gente por aí que não é nada disso. Não é defender
igreja, denominação, cunhas e dentes. Não é nada disso. É viver dentro de um temor, comprometimento para com Deus e ter um compromisso com a igreja. Vou orar pela igreja, vou abençoar a igreja, vou lutar pela igreja, eu vou lutar pelos que fazem parte desta igreja, eu vou lutar pela obra de Deus. E quando se fala igreja, a gente também tem que pensar na igreja de Jesus, por esse mundo. Então eu quero fazer a oração. O que você deve fazer? Questão de sabedoria. Via reunião, você tem que ter sabedoria para você tirar proveito daquela mensagem. Ou o Espírito Santo está falando sobre aliança, comprometimento com Deus. Quem está vivendo dentro de um comprometimento com Deus verdadeiro, tenho feito parte, a minha parte nessa aliança com Deus, então ore para que o Espírito Santo lhe fortaleça ainda mais e você, cada dia mais, você consiga agradar a Deus fazendo a sua parte. Ele é fiel para fazer a dele. Ele é fiel. Não, bispo, a minha situação é diferente. Eu não tenho feito a minha parte na minha aliança com Deus. Em que aspecto você não tem feito a sua parte? Em quase nada, ou em tudo, ou em alguma coisa, eu não estou sendo fiel a Deus. Espírito Santo, me ajuda. Eu não tenho feito isso, não tenho feito aquilo, ou eu tenho deixado de praticar aquilo, ou eu não abandonei aquilo. Ore, peça ao Espírito Santo, ele vai lhe ajudar. Ele vai lhe ajudar. Ah, mas eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Lembre-se que o Espírito Santo veio substituir Jesus. Então ele pode lhe ajudar. Ele pode lhe dar força, ele pode falar com você, ele pode lhe orientar, ele pode convencer você a respeito de alguma coisa que você ainda não foi convencido, né? Ele pode, mas tem que querer de coração. Amém? Por favor, fiquem de pé. Só uma pergunta: está calor? Está boa a temperatura? Está boa? Então tá bom, fiquem de pé, vamos falar com Deus. Feche os olhos. Uma coisa importante antes da gente orar é quando se vive, ninguém é perfeito. Perfeito foi Jesus, que não cometeu nenhum erro nem pecado, nem erro. Você, Jesus errou ali, não teve nem pecado, por isso ele pôde morrer por nós. Ninguém é perfeito, mas quando a pessoa está vivendo dentro de um comprometimento para com Deus, inclusive nos momentos difíceis, ela tem muito mais força, muito mais força. Ezequias era rei, aí ele adoeceu com uma doença que iria levá-lo à morte. Deus mandou o profeta na casa dele, não foi para aterrorizar não, falar a realidade. Ó, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Organiza a tua casa, porque você vai morrer. Ele esperou o profeta sair da casa dele, virou o rosto para a parede e orou. O que ele falou com Deus na oração? Ele disse: Senhor, peço-te, lembre-se que eu tenho andado diante de ti com integridade e fiz o que era reto perante ti. Ele só falou isso com Deus. Em outras palavras, Deus, eu tenho feito parte a minha parte nessa aliança, eu tenho feito a minha parte. Deus ouviu a oração dele. Antes do profeta, estava no centro da cidade, Deus falou: volta lá e diz a ele que eu ouvi a oração dele. Eu vou acrescentar a ele ia morrer com aquela doença. Eu vou curá-lo, vou acrescentar 15 anos de vida, vou dar a ele a vitória sobre o pior inimigo, que era Senaqueribe. Ele não vai entrar nessa cidade. E como demonstração de que eu vou cumprir a minha palavra, eu vou fazer o sol retroceder 10 graus. 10 graus. O sol é uma coisa assim que, se você analisar, ouvir, estudar, o poder, a força, a grandeza do sol, uma coisa extraordinária. Deus fez
retroceder. E ficou provado que aquilo aconteceu para cumprir e mostrar que ia cumprir, cumpriu. Então, quando a pessoa faz a parte dela, até nos momentos difíceis da vida, ela tem muito mais força. Amém? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser, me deixa ser para sempre o teu bem querer, para sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus, me ensina, Deus, como ouvir o teu chamado, Como ouvir o teu chamado. meu coração quero entregar, Coração quero entregar, seguir os passos teus. cante, me ensina, Deus, como ouvir o teu chamado, meu coração quero entregar, Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Ó Espírito Santo, o Senhor veio para substituir Jesus. O Senhor é Deus e pode realizar coisas extraordinárias. Por isso eu peço, Espírito Santo, fale ao coração espiritual de cada pessoa que está aqui. Certamente que há pessoas aqui vivendo dentro de um comprometimento contigo, Senhor. Pessoas que passaram a amá-lo mais do que o pai, a mãe, irmão, marido, esposa. Há pessoas que se arrependeram. Há pessoas que se separaram do sistema pecaminoso que há neste mundo. Há pessoas que lhe são fiéis, que têm vivido em função de agradá-lo. E eu oro e peço, Espírito Santo, para que o Senhor venha fortalecê-las ainda mais, para que muito mais elas possam fazer de maneira que venha te agradar. Mas se há pessoas aqui que não têm vivido dentro de um comprometimento contigo, que não têm feito a parte delas nesta aliança, neste pacto, fale com elas. Se elas querem a tua ajuda, Senhor, venha ajudá-las, venha abençoá-las, para que elas consigam enxergar, entender tudo o que é preciso mudar, tudo que precisam abandonar, tudo que precisam fazer. Tu fizeste aliança com Noé e chegou ao ponto de colocar um arco-íris nos céus como um sinal daquela aliança que aconteceu há milhares e milhares de anos atrás. E o Senhor vai cumpri-la e cumpre.
Senhor fez aliança com Abraão, mudou o nome dele. Ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Abençoarei os teus descendentes e farei com que eles se tornem como a areia da praia do mar. Tu fizeste aliança com Israel, mas Israel, por tantas e tantas vezes, quebrou a aliança contigo, porque queriam o cumprimento de todas as tuas promessas em suas vidas, mas não queriam fazer o que tinham que fazer. Ó Espírito Santo, Jesus derramou sangue na cruz. O sangue dele constituiu a aliança mais poderosa que já houve. E por esta aliança nós temos direito a tudo que ele proporcionou, tudo que está prometido. Mas é necessário que estejamos dispostos a fazer a nossa parte. Fale com aqueles que quebraram, ou que nunca cumpriram, Senhor, a parte deles nesta aliança. Que eles se arrependam, que eles abram o coração, e a partir de hoje tomem uma decisão sincera, verdadeira, de fazer a parte deles diante de Ti. Ó Senhor, nós Te agradecemos. Fale com Deus. Se você precisa se arrepender, tomar uma decisão diante de Deus, se arrependa, abra o seu coração. Se você tem feito a sua parte com Ele, agradeça e peça ao Espírito Santo para lhe fortalecer, a fim de que você continue firme na sua aliança com Ele. Ó, nós Te glorificamos. Tu és o nosso Deus. Não queremos, Senhor, ter apenas alguns momentos de relacionamento, de comunhão contigo, mas queremos permanecer por todos os dias na Tua presença. Tu és o nosso Deus. Não quero ter alguns minutos com você. Feche os olhos e cante. Me deixa ser, me deixa ser para sempre, sempre o Teu bem querer. Cante, me ensina, Deus, ensina, Deus, como como ouvir o Teu chamar. Meu coração quero entregar, seguir os passos
mãos. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamado. Meu coração quer entregar. Coração quero Entregar. Seguir os passos teus. Oh, nós te adoramos, nós te glorificamos. Tu és o nosso Deus, o Deus que traz vida e salvação, o Deus que perdoa as iniquidades, que sara as feridas, o Deus que levanta, que transforma, que restitui, que consola, que guia, que ampara, que protege. Oh, nós te adoramos. Adore a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Receba a presença de Deus na sua vida. Adore-o, não apenas com os seus lábios, mas de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, reconhecendo que precisamos dele, necessitamos dele. Sem a presença dele, nada somos, nada temos, nada podemos. Oh, nós te adoramos, Senhor Jesus. Entregaste a vida por nós, morreste por nós, derramaste o teu sangue para que nós tivéssemos vida, para que alcançássemos a salvação. Entregaste por nós a vida para que andássemos na tua presença, nos teus caminhos, na tua vontade, dentro de uma verdadeira aliança com Deus. Oh, seja glorificado. Dá, Senhor, ao teu povo a tua presença. Sim, receba a presença de Deus. Adore-o de todo o seu coração, de toda a sua alma. E os que têm o batismo no Espírito Santo, adore-o em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concede. Oh, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome. Tu és o nosso Deus, a razão da nossa vida, a nossa riqueza, o nosso tesouro, o nosso Deus. Nós te adoramos. Espírito Santo, venha e toca em cada vida, em cada coração. Envolva, Senhor, cada um dos que estão te adorando, e que o teu nome seja glorificado. Que aqueles que têm vivido dentro de uma aliança para contigo se fortaleçam ainda mais. Aqueles que precisavam, Senhor, voltar a uma aliança contigo, que aconteça a partir de agora. Teu nome seja glorificado. Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Não quero ter alguns minutos com você. Põe a mão no coração e cante. Me deixa ser. Para sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamado. Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus. Feche os olhos e cante, batendo palmas. Vir o teu chamado.
meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Me ensina, Deus, cante. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamado. Meu coração quero entregar, seguir os passos. Feche os olhos, põe a mão no seu coração, agradeça a Deus, peça o Espírito Santo para continuar falando com você, lhe fortalecendo, lhe orientando, lhe guiando. É claro que nós precisamos permitir que Ele venha guiar a nossa vida. Ó Espírito Santo, abençoa o teu povo. Toma todos nas tuas mãos e que o Senhor seja glorificado. Os que creem digam graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem sentar.